Marcel, eu fiquei sabendo aqui que você já testou um carro voador. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi. Boa tarde pra você. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Tomás. Eu tive em Austin, no Texas, agora, para o South by Southwest, um grande evento de inovação. Acho que vocês estão vendo aqui do lado a imagem. E foi uma experiência incrível, tá, Mayara? Para quem, quando jovem, sonhava ser astronauta e sempre ser bastante entusiasta de tecnologia e inovação, foi uma experiência incrível. Eu confesso que o ano passado eu não tive tanta coragem. Me pareceu que a tecnologia não estava tão bem desenvolvida. Mas esse ano eu tive a experiência de voar, a pequena bagatela de $200 para você voar ali por mais ou menos 3 minutos e meio, 4 minutos, nesse eVTOL, que é um veículo de pouso e decolagem vertical elétrico, né? Obviamente que existiam guardrails de segurança digitais que, tanto de altura quanto de qual lugar você poderia voar, você não poderia sair voando por aí, apenas um teste e tudo mais, mas foi uma experiência incrível. Basicamente, você está dentro de um drone com um joystick de videogame e um iPad na sua frente, mas eu passei por uma preparação antes, de cerca de 1 hora, para assistir alguns vídeos, acompanhado do instrutor, entendi como é que funcionavam os equipamentos, eles deram os equipamentos para a gente entender, depois você faz uma simulação dentro de um simulador com óculos de realidade virtual, o qual eu fiquei mais enjoado fazendo ali no simulador do que na realidade aqui, voando, mas aí ele vê que você está preparado e aí ele está conversando o tempo todo e não tem muito espaço para você errar também não, porque se você cometer alguma coisa, eles conseguem tirar o comando de você e eles mesmos conseguem. Então, se você tiver um mal súbito, se tiver alguma coisa, eles conseguem pousar novamente o eVTOL. Então, ele é autônomo, mas nesse caso eu estava dirigindo, mas, por exemplo, o pouso e a decolagem, por questões de segurança e tudo mais, ele foi feito de forma autônoma. Você só apertava um botão, ele fazia o pouso e a decolagem, mas esse voo que vocês estão vendo, a parte toda do voo você pode comandar. Eu achei muito interessante e vem as questões de como isso pode mudar, né, a mobilidade urbana em grandes centros urbanos. Marcel, Rodrigo Alvarez aqui. A gente sabe que em 1949 voou um tal de Taylor Aerocar, que funcionou, deu certo, foi um super voo, todo mundo ficou animado lá em 1949, achando que o mundo ia começar a ter carros voadores. O problema não parece ser a tecnologia é claro que melhorou, né? Você não voou num carro, você voou num drone, como você disse. Mas as questões todas de lei, privacidade, invasão de território dos outros, invasão de propriedade privada... Como é que fica isso? Já estamos prontos para ter carro voando pelas cidades? Boa pergunta, Rodrigo. É mais complexo do que as pessoas imaginam, né? A gente vê esses protótipos e existe uma distância muito grande entre você ver um protótipo como esse e ver ele em escala comercial, em larga escala, em grandes cidades. Tem 4 grandes frentes principais para você conseguir tornar isso viável. A primeira delas você precisa ter a certificação de aeronaves. Não é toda aeronave que pode sair voando, né? Hoje, se juntar nós 4 aqui, a gente consegue criar um drone voador e com um ser humano dentro. Tem vários vídeos na internet circulando por isso, mas ter guardrails de segurança que assegure que isso não vai cair no meio de um centro urbano e causar uma tragédia. Depende de barulho, né? Depende de uma integração com as cidades e com o que já tem de infraestrutura, né? Então, tem uma primeira parte que é a certificação das aeronaves. Tem uma segunda parte que é uma infraestrutura de vertiportos. Então, ao invés de aeroportos, eles precisam de espaços para que eles possam pousar e decolar. Não basta a aeronave voar, ela tem que ter um lugar para ela estacionar, e um lugar para ela decolar, e um lugar para ela pousar. Tem uma terceira parte que é muito importante, que é a gestão do espaço aéreo. Então, imagine que você tem aeroportos, você tem, como você disse, privacidade, você tem espaços públicos, você tem espaços que você não pode nem voar com drone, né? Em alguns lugares do mundo, por exemplo, na China, próximo ali do parlamento, próximo da cidade proibida, você não pode nem voar com drone. Então, tem uma parte também de gestão do espaço aéreo e como isso vai ser feito. E tem uma quarta parte que é uma base legal urbana, que isso depende de cada cidade, de infraestruturas já instaladas. Aqui no Brasil está tendo uma discussão já tramitando no Congresso, é o PL 743, que começou em 2025, para dar uma base legal mais explícita a essa mobilidade aérea avançada no país. Né, esse projeto ele altera o Código Brasileiro da Aeronáutica, o Estatuto da Cidade, a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a Lei da CID para criar uma base legal para o desenvolvimento regulatório, né, e incentivar essa introdução dos eVTOLs como
parte da integração da mobilidade urbana. Então, não é algo tão simples quanto simplesmente temos tecnologia. O Brasil está avançado nessas discussões, está tendo um movimento bastante interessante. O BNDES já colocou quase R$1 bilhão, né? A gente tem a Embraer como a única e principal produtora de eVTOL aqui no Brasil, já com 2.900 unidades reservadas, acabou de completar no dia 9 de abril 50 voos com o protótipo final, agora entra numa fase de produção. Então, tem uma distância, sim, Rodrigo, não é tão simples, né? E aí vai entrar uma série de questões, tanto quanto de barulho, quanto de você usar a infraestrutura que você já tem de Campo de Marte, de aeroportos, ter conexão com os principais pontos de interesse, como Faria Lima, Zona Sul, Baixada Santista, Campinas. Então, Marcel, é um planejamento que existe. Oi, pode falar. Não, só para completar, que a gente está quase terminando o tempo, eu queria fazer uma pergunta em relação a... Eu entendi tudo que você falou, e não, pelo contrário, uma explicação super pertinente a sua. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, qual seria a altura ideal para esse carro voador? E se já existe um padrão meio que determinado de altura em cidades grandes para esses veículos transitarem? Como ainda está em testes, Tomás, não tem um consenso ainda, né? Ele deve ficar ali numa altura parecida com entre uma altura máxima de prédios aqui permitidos na capital e a altura do helicóptero. Ele vai voar entre essas duas camadas possivelmente. Mas não dá para afirmar isso porque depende da quantidade de veículos que você vai ter nas cidades. A ideia ali não é, por exemplo, esse que eu voei é para uma pessoa só. Isso talvez não facilite tanto o deslocamento urbano. Talvez tenha que ter veículos maiores, como o da Embraer, que é para até 3 ou 4 passageiros. Então, não tem ainda um consenso. O da Embraer, por exemplo, é um veículo já maior, ele tem asas, né? Ele é mais horizontalizado, ele não é tão verticalizado como esse que eu voei. Então vai depender muito da aeronave, vai depender muito da quantidade que você vai ter, e provavelmente você vai ter camadas onde as pessoas vão poder voar, e provavelmente vai ser inicialmente autônomo, né? Senão as pessoas precisariam se certificar para isso. Então não tem um consenso ainda definido de qual que é a altura padrão. O que se discute muito é que isso deve ficar acima da altura dos prédios e abaixo, possivelmente, de altura que helicópteros, ou até a altura que helicópteros voam. O Brasil, São Paulo, tem a segunda maior frota de helicópteros do mundo, né? O segundo maior parque de helipontos do mundo. Então, não é tão simples, é complexo, não está tudo ainda bem definido, isso está em discussão nesse momento, Tomás. Muito legal. Muito bem, quero agradecer ao Marcel Nobre, especialista em tecnologia e inovação. Até a próxima, Marcel.